Bom, bom dia a todos. Vamos começar aqui, né, a sexta parte do curso, né, a penúltima parte, que é a de flambagem em colunas, tá certo? A gente já tratou, né, pessoal, de uma análise com foco na resistência, né, do material, tá certo? Comparando, né, as tensões máximas atuantes, as tensões equivalentes atuantes, com o limite de escoamento, né, do material. Já fizemos uma análise também com foco, né, na deflexão, tá certo? Que foi o nosso capítulo anterior, que para alguns projetos, né, a gente exemplificou alguns, vai ser essencial, né, às vezes o material está resistindo, só que ele está com deslocamentos que vão prejudicar, né, a sua função, tá certo? Então, às vezes, a análise com viés de deflexão, né, vai ser importante, né, para alguns componentes. Sem falar que a análise de deflexão também é importante para avaliação, né, de vigas estaticamente indeterminadas também que atuem sob flexão. Agora, pessoal, vamos inserir aqui o conceito de estabilidade, tá certo? Quando a gente trata de flambagem, a gente vai tratar de elementos, né, submetidos a esforços de compressão. A gente já viu como tratar, né, esses esforços de compressão quando a gente está preocupado só com tensões atuantes, né? Então, eu tenho lá uma barra submetida à compressão, a tensão que vai atuar ali, né, vai ser a força compressiva, né, sobre a área de seção transversal daquela coluna, né, ou daquele componente. Só que aqui, pessoal, né, quando a gente vai analisar o fenômeno de flambagem, a gente vai inserir o conceito de estabilidade ou instabilidade desse componente, tá certo? Quando a gente trata lá só da carga compressiva para analisar a tensão que ela provoca, a gente considera que o componente é estável, tá certo? Já a gente vai ver que para algumas situações, né, essa estabilidade pode ser prejudicada, né, e esse componente submetido à compressão pode sofrer esse fenômeno que a gente chama de flambagem, tá certo? Aqui, né, pessoal, a gente tem uma coluna, né, onde está sendo realizado um ensaio aí de compressão, né, para verificar a possibilidade ou não de flambagem e a carga, né, exigida para a flambagem ocorrer, tá certo? A gente vai ver como calcular isso para vigas ideais, para colunas ideais, perdão, né? Mas aí já saibam, né, pessoal, a gente vai ver, né, as condições para a gente considerar uma coluna ideal e vocês vão perceber que na prática essa condição ideal não se verifica, né? Então, por isso que são realizados ensaios, tá certo? E aí são realizados aos milhares, centenas, milhares, para a gente também ter um componente empírico, né, obtido experimentalmente para a gente considerar em projetos de colunas, tá certo? Então, sempre um fator aí de segurança relacionado, né, ao que se verifica em experimentos, tá certo, pessoal? E aí tem, né, as associações internacionais, né, responsáveis por essas normas de projeto, né, que realizam essas centenas, milhares de ensaios, né? Então, você imagina, né, cada ensaio desse aqui, por exemplo, isso aqui é uma viga com seção em I, muito provavelmente, a gente só consegue ver, né, uma parte aqui da viga e uma coluna grande, né? Então, você imagina o custo desses ensaios, né, e a capacidade de carga dessas máquinas, né? Eu acho que aqui na Civil, acho que tem uma máquina bem antiga que é capaz de realizar esse tipo de ensaio, só não sei se ainda está funcionando, tá certo? Então, né, até o momento, como a gente já falou, nossos estudos tiveram duas preocupações principais para o projeto de estruturas, né? Mantê-la trabalhando com tensões abaixo do limite de resistência dos materiais que a compõem, né? Que pode ser aí, quando a gente trata de materiais frágeis, o limite de ruptura, né? E para materiais dúcteis, né? A gente costuma considerar o limite de escoamento, sendo que
aqui, né, a gente sempre está focando em trabalhar dentro do limite elástico do material, certo? Manter também os níveis de deslocamento dentro de limites aceitáveis, né, quando a gente trabalha com deflexão. Então, nessa parte aqui, né, incluiremos um outro importante ponto, né, em avaliações estruturais, a estabilidade do componente estrutural em compressão, tá certo? E aí, vamos entrar já no conceito, que é o conceito mais importante aqui, né, pessoal? Além do conceito de estabilidade e instabilidade, que é o da carga crítica, tá certo? De flambagem. Alguns componentes estruturais, né, aqui a gente vai se ater, né, ao estudo de colunas, né, propriamente ditas, quando submetidos a cargas axiais compressivas, podem sofrer deflexões laterais, né, que chamamos de flambagem. Então, né, a flambagem, pessoal, nada mais é do que a coluna, né, submetida a uma carga compressiva, né, em vez de ela só deformar, né, na direção da carga, ela sofre aí, né, quando há uma instabilidade envolvida, uma deflexão lateral, tá certo? Para que a flambagem ocorra, é necessário que o carregamento compressivo atinja um determinado valor, a qual a gente vai chamar aqui de carga crítica, e vai, né, chamar assim, né, usar esse subscrito aqui, CR, para denominar essa carga crítica. Tá? O valor da carga crítica está relacionado, né, à condição de carregamento, à geometria e ao material da coluna, tá certo? E as suas condições de apoio, né? A gente vai ver isso com mais clareza aí, né, nos próximos slides. Então, obviamente, né, pessoal, tem a condição de carregamento, né? A gente vai ver, né, uma coluna, pessoal, ela pode estar submetida a uma carga de compressão e ter cargas transversais. Isso aí, né, aumenta muito a instabilidade da coluna, né? Mas por agora vamos trabalhar só com cargas compressivas. A condição de apoio, né, pessoal? Imaginem, né? Se eu não tenho esse apoio aqui de cima, vamos dizer que isso aqui fosse livre. É claro que isso ia tornar a viga, né, a coluna também mais instável, né? E a gente vai ver, né, a geometria e o material da coluna, né? Porque como ela está relacionado à deflexão, né, pessoal? A gente vai ver que o índice de rigidez, a flexão da coluna, tá certo? Também vai influenciar para essa estabilidade, né? Essa rigidez, a flexão, que é aquele produto, né? Vezes I, né? O módulo de elasticidade do material e o I, né? O momento de inércia da seção transversal, né? Então, geometria e propriedades do material. Então, ainda falando de carga crítica, né? Antes da gente passar para o estudo de estabilidade de colunas, né? Propriamente dito, a gente vai aqui tratar, né? Tentar adquirir alguns conhecimentos básicos em estabilidade, né? Analisando um modelo simplificado de duas vigas rígidas, tá certo? Conectadas por um pino, tá certo? Que está ligado a uma mola de rigidez K. Então, essa figurinha aqui, tá certo? Então, ó, tenho duas vigas aqui, tá certo? E aí, no meio delas, né, eu tenho um pino aqui, e esse pino está ligado a uma mola, né? Ligada a um apoio aqui, né? Podemos, então, ó, alterar a condição de equilíbrio do sistema, tá certo? Deslocando o pino A, ó, deslocando esse pino A, em uma pequena distância. Então, só uma pequena perturbação aí, tá certo, pessoal? Só para deslocar aqui, ó, o pino A, tá certo? De delta, né? Que se eu quiser relacionar com esse θ aqui, vai ser θ vezes L sobre 2, né? Cada viga aqui com comprimento L sobre 2. E aí, pessoal, né, fazendo o diagrama de corpo livre, né, dessas duas colunas, nessa nova condição, o que a gente obtém? Né? A carga, obviamente, P, continua sendo na vertical, a gente tem uma força F, né, que é essa força aqui da mola, tá certo, pessoal? Então, que vai ser, né, o K da mola vezes essa deflexão, ó, que eu apliquei aqui no pino, tá certo? E eu vou ter essas duas forças, ó, P tangente θ na
direção horizontal, tá certo? Então, ó, uma dada por esse apoio e outra por esse daqui, na direção horizontal, né? Esse P tangente θ é por quê, né, pessoal? Porque quando eu tiver essa condição, eu vou ter aqui agora ó, uma carga inclinada que vai ser P cosseno θ, tá certo? E aí, olha, essa componente horizontal vai ser essa componente aqui, P cosseno θ, vezes o seno do ângulo θ, tá certo? Então, P seno θ sobre cosseno θ, vou ter esse tangente de θ. Lembrando, né, pessoal, que essa perturbação é muito pequena, então esse ângulo θ também é muito pequeno, tá certo? E aí, olha, para essas condições, né, então, como mostra o DCL aí da figura 6.2, né, o deslocamento delta fará com que as forças P tangente θ horizontais tendam a empurrar ainda mais o sistema, né, para fora da posição de equilíbrio, tá certo? Então, apontando aqui, ó, para fora da condição de equilíbrio, né? E a mola atuará no sentido de restaurar, né, a posição de equilíbrio do sistema, tá certo? Considerando ó, θ aproximadamente zero, né, pessoal? A gente sabe que para ângulos muito pequenos, né, o seno de θ tende a θ, né? E o cosseno de θ vai ser próximo de 1. Então, ó, vai ficar θ sobre 1 aí, então a tangente de θ de um ângulo muito pequeno também é aproximadamente θ, né? Com esse θ, obviamente, em radianos, tá certo? Então, temos aqui, né, uma força perturbadora, né, que é igual a 2px, né? Aqui, ó, P tangente θ mais P tangente θ, que eu posso igualar a 2pθ, tá certo? Essa seria a minha força perturbadora, que quer tirar, né, a instabilidade do meu componente estrutural. E a força restauradora, né, que é F igual a KL sobre 2θ, tá certo? Então, olha só, vamos comparar, né, essas duas forças, a perturbadora com a restauradora. Então, olha, quando eu tiver a força restauradora, tá certo? Maior do que a força perturbadora, a gente vai ter um equilíbrio estável, tá certo, pessoal? A gente vai ter um equilíbrio estável, né? E aí, olha, isso vai acontecer quando a carga P aplicada for menor que K vezes L sobre 4, tá certo? Para esse problema aqui, obviamente, que eu estou tratando, né? Então, aí a gente já vai tendo noções de carga crítica, né? A força restauradora, tá certo, pessoal? Sendo menor do que a força perturbadora, eu tenho equilíbrio instável, obviamente, né? E aí, olha, isso vai acontecer quando o P for maior do que esse termo aqui, né? Que está relacionado, né, à rigidez do meu sistema, tá certo? E quando eu tenho, né, essas duas forças iguais, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio neutro, tá certo? Então, eu tenho o meu estado limite, né, pessoal? Para eu passar de um equilíbrio estável para um equilíbrio instável, né? E essa carga, né, é o que a gente chama de carga crítica, tá certo? Aquele limite, né, de carga, né, que estabelece a fronteira entre o equilíbrio estável e o instável, tá certo? Então, agora, pessoal, vamos ver como a gente calcula essa carga crítica, tá certo? Primeiro, para essa primeira condição aqui, né, que a carga é uma coluna ideal com apoios de pino, né? Então, tem o pino aqui, ó, nas duas extremidades, tá certo? Dessa coluna. Obviamente, né, aqui a gente trabalha com um rolete, né, que me permite esse deslocamento aqui, né, na vertical, né? Então, vamos lá, né? A coluna ideal, então, aquele conceito, né, pessoal? A coluna ideal será entendida como, aqui, como perfeitamente reta antes do carregamento, tá certo? Então, isso aí já é uma primeira dificuldade, né? Perfeitamente reta, né? Isso aí para se verificar na prática, né? A gente sempre vai ter algum desvio, né, pessoal? Ainda que seja de 0,01%, né? A gente não vai ter uma coluna perfeitamente reta, né?
feita de material homogêneo, né? A outra dificuldade aí, tá certo? Imagina uma coluna imensa, né? Eu considerar que eu vou ter as mesmas propriedades, exatamente as mesmas propriedades, sem o mínimo desvio, né, em toda a coluna, né? E sobre a qual a carga é aplicada através do centroide de sua seção transversal. Uma outra condição difícil de se obter na prática, né, pessoal? A gente, de novo, sempre vai ter algum desviozinho, né? Então, vocês imaginem, né? E qualquer desvio nessas condições, né, pessoal? Como a gente está tratando aqui de instabilidade, né? Pode ser bem relevante, né? Quando a gente vai tratar da carga crítica. Aqui a gente vai tratar, né, para a condição ideal. Então, aí você já tem uma dimensão, né, do porquê, né, são realizados esses ensaios experimentais na prática, para a gente colocar fatores, né, para multiplicar com essa carga crítica que se tem para uma coluna ideal, né? Será admitido aqui também, ó, ainda um comportamento linear elástico. Então, essas equações que a gente vai obter são para dentro do regime elástico, né? E flexão em um só plano, tá certo? Quando a carga crítica, né, é atingida, qualquer pequena perturbação lateral, pessoal, né? E aí a gente entenda, né, essa perturbação até como algo fictício, né? Não precisa ter nada na prática ali, né? Empurrando realmente a coluna lateralmente, né? Pode ser qualquer desvio, né, que a gente tenha dessas condições aqui, tá certo? Mesmo quando retirada, fará a coluna permanecer fletida, tá certo? Essa condição aqui, né, da figura, né, 6.4c. Qualquer pequena redução de P, né, para menos que a carga crítica, fará a coluna ficar reta novamente, tá certo? E qualquer aumento, né, além da carga crítica, né, fará com que haja um aumento da deflexão lateral, aumente, né, essa minha flambagem, né? Até pode haver aí um colapso plástico, né, da minha coluna, tá certo? Para determinar o valor da carga crítica, né, e a forma de flambagem na coluna, a gente vai partir dessa equação aqui, pessoal. Então, olha só, né? Eu estou admitindo que vai haver flambagem, tá certo? Para analisar o fenômeno, né? Então, se eu admito que tem flambagem, pessoal, ó, essa viga aqui vai curvar, ainda que, olha, isso aqui seja muito pequeno, né? Então, percebam, ó, como vai ficar a análise de deflexão dessa coluna, já que a flambagem é uma deflexão lateral. Então, a gente vai realizar uma análise de deflexão, né? Então, olha só, se eu tenho esse desvio aqui, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, um seccionamento. Então, o que é que a gente vai ter, né? Um P aqui, quando eu secciono, para ter esse equilíbrio, né, pessoal? Eu coloco esse P, né, nessa direção, e aí, olha, eu vou aplicar o meu momento, pessoal, né, no sentido, né, da minha convenção. Então, imaginem, ó, que isso aqui eu estou trabalhando da esquerda para a direita. Então, o meu momento, ó, eu coloco sempre no sentido quê? Anti-horário. Né? Então, olha só, o momento que atua aqui, pessoal, né, numa seção qualquer, tá certo? Aqui dessa coluna, vai ser menos P vezes V, tá certo? Sendo que o V é essa pequena deflexão na posição X que eu estou analisando aqui qualquer, tá certo? Que a gente já percebe, né, que seria a máxima aqui no centro da coluna, para essa condição de apoio, né? Então, ó, a análise de deflexão, a equação a gente ainda lembra, né? É I, a segunda derivada da deflexão em relação a X, igual ao momento que atua na coluna, né? Então, olha só, a gente já sabe que o momento é menos P vezes o valor da deflexão, né? Naquela posição X. Então, ó, substituindo aqui, né, a gente tem menos PV. E aí, olha, passando isso daqui, né, pessoal, para o lado esquerdo da equação, a gente chega nessa equação diferencial, né, homogênea, tá certo? E do segundo grau, né? E aí, né, pessoal,
vocês não tem muito tempo que viram, né, equações diferenciais, a solução, né, para essa equação diferencial pode vir na forma, né, complexa ou na forma, né, trigonométrica, tá certo? Aqui vai interessar para a gente, para essa dedução que a gente está fazendo, colocar na forma trigonométrica, tá certo? Essa solução, ó, então, vai me dar aqui o V, né, a deflexão, né, ao longo do eixo X vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, tá certo? Então, C1, né, a primeira constante aí de integração, né, seno de raiz de P sobre I vezes X, e aqui a parte do cosseno, tá certo? Essas duas constantes de integração, né, pessoal, vão ser obtidas, né, aplicando-se as condições de contorno, né? As condições de contorno que eu tenho são que a deflexão aqui em x igual a zero, ó, eu estou considerando o meu x, né, daqui para baixo, em x igual a zero, a deflexão vai ser nula, né, pessoal? Então, aplicando essa primeira condição, eu já tenho C2 igual a zero, tá certo? Por quê? Né? Temos aqui, né? Isso aqui é igual a zero, né? O seno, tá certo? De zero, né? Quando eu colocar x igual a zero, aqui também vai dar zero. E aqui eu vou ter, ó, C2 vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, vai me dar C2 igual a zero, tá certo? Aplicando a segunda condição de contorno, pessoal, né, que é lá em L, né, a gente tem que x igual a L, também a deflexão é zero. Então, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, né, já que o C2 eu já eliminei, né? Percebam, né, pessoal? Para isso aqui acontecer, ou esse termo é zero, ou esse segundo termo aqui é zero. Se o C1 for zero, pessoal, eu vou ter o quê? Que para qualquer condição eu tenho deflexão nula, né? É uma solução, né, trivial que não me interessa, tá certo? Porque eu estou admitindo que vai ter deflexão na coluna, né? Então, eu vou dizer que o segundo termo é zero, né? E para isso aqui acontecer, né, pessoal, né, esse meu argumento aqui dentro da função seno, né, tem que ser igual a um múltiplo, né, de π, tá certo? Então, para qualquer nπ aqui, sendo π, ou sendo n inteiro, né, 0, 1, 2, 3, tá certo? Esse seno aqui, né, vai ser zero, tá certo, pessoal? E aí, olha, elevando, né, os dois lados aqui ao quadrado, né, e isolando o P, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, né? Logicamente, de novo, né, o n igual a zero não me interessa aqui de novo, certo? Senão eu teria um P igual a zero. Então, não me diz nada, né, nessa análise. Então, n igual a 1, 2, 3, tá certo, pessoal? O n nessa equação aqui, pessoal, diz respeito aos possíveis modos de flambagem, tá certo? A forma que essa viga vai flambar. Aqui, por exemplo, ó, para essa condição de flambagem, né, o primeiro modo de flambagem é esse que a gente está vendo aqui, né? É esse daqui, tá certo? Um segundo modo, pessoal, seria esse, né? Que eu teria um ponto fixo aqui no meio, né? Isso aqui é muito parecido, pessoal, com um conceito que vocês vão ver, possivelmente só no 9º bloco, em vibrações, com os modos de vibrar, né, de uma viga, tá certo? Só que, olha, percebam a seguinte coisa aqui, né? Para flambagem, né, pessoal, diferente lá do que acontece com vibração, que depende da frequência com que eu estou vibrando, né, para esses modos ocorrerem, aqui vai depender da carga que eu estou aplicando, pura e simplesmente. Então, olha só, para ocorrer esse primeiro modo, pessoal, eu preciso de uma carga aí, ó, igual à carga crítica, tá certo? Para ocorrer esse segundo modo aqui, eu precisaria que a carga aplicada fosse 4 vezes a carga crítica. Então, na prática, esse modo não vai ocorrer, tá certo? A gente vai ver também daqui a pouco uma análise de flambagem em nuances, né? Que a gente pode ver esses diferentes modos também, mas na prática, pessoal, na real, né, só vai ocorrer o primeiro modo, tá certo? Porque, olha, eu aplico essa carga P, né, crítica, né? Se eu for aumentando, isso daqui, ó, essa deflexão lateral só vai aumentar e vai ocorrer o colapso plástico da coluna, né? Antes, obviamente,
de chegar na carga que seria necessária para o segundo modo. Tá? Então, pessoal, o N que vai interessar para a gente aqui é o N igual a 1, tá certo? Que é o menor valor, né, que a gente precisa para ocorrer uma flambagem, que vai ser o primeiro modo. Né? Então, a gente joga aqui N igual a 1, e aí a gente obtém a carga crítica para uma coluna ideal, né, apoiada nas duas extremidades por apoios simples. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui, a carga crítica para ocorrer flambagem numa coluna, né, com essas características vai ser π² vezes I, né, que é o nosso módulo de rigidez à flexão, né, sobre L², tá certo? Então, tá aí, né, a carga crítica, né, que pode ser aplicada na coluna, né, antes de começar a ocorrer a flambagem, tá certo? Essa carga, não deve fazer com que a tensão na coluna exceda o limite de proporcionalidade ou o limite de escoamento, tá certo? Ou seja, essa equação só é válida para o regime elástico, né? É o modo de elasticidade do material e o menor momento de inércia, né, da área de seção transversal da coluna. Então, vocês percebam aqui, né, se eu tenho uma coluna com seção retangular, né, pessoal? Obviamente, né, o momento de inércia, né, o menor momento de inércia que eu tenho, né, para essa seção transversal é em torno, né, pessoal, desse eixo AA, tá certo? A viga, ela é muito mais flexível, aliás, né, em torno desse eixo, né, pessoal? É muito mais fácil ela fletir em torno desse eixo do que em torno do eixo B, né, que eu teria uma altura aqui, lembrem, né? BH³ sobre 12. Essa altura aqui, é muito maior do que essa daqui, né? E é o termo que vai ao cubo na minha formulação do momento de inércia. Tá certo? E L, né, pessoal, é o comprimento da coluna sem apoio, com extremidades presas por pinos. Tá certo? Para fins de projeto, né, aí um detalhezinho aqui, às vezes é mais conveniente se expressar o momento de inércia por I igual a, que é a área da seção transversal, vezes esse Rzinho, pessoal, que é o raio de giração. Alguns códigos de projeto, né, costumam trabalhar com essa formulação e eles dão o menor raio de giração da coluna, tá certo? Então, por isso que é bom a gente ter esse conceito também do raio de giração. Tá? Oi? Professor, uma dúvida. No caso, eu calculo a carga crítica em função daquele N, né, que é o modo de flambagem. A minha dúvida é, essa carga crítica, se ela tiver, a carga crítica aplicada tiver entre o módulo de flambagem, entre o N1 e 2, o que acontece na minha viga? Eu vou deixar bom, você vai responder junto comigo essa pergunta, né? Olha só, quando a gente chega na carga crítica, vamos dizer, a coluna nessa condição aqui, quando a gente chega na carga crítica, essa deflexão aqui vai começar a ocorrer, tá certo? O que acontece se eu continuar aumentando essa carga? Essa deflexão aqui, vai aumentar, tá certo? E é claro, né, que quando eu tenho essa deflexão aumentando, a minha deformação aqui está aumentando, a tensão atuante aqui também está aumentando. E aí eu estou me aproximando, né, do meu limite de escoamento, óbvio, né? Se eu continuar aumentando essa carga aqui, né, que está fazendo isso daqui flambar, né, o que vai acontecer é que eu vou chegar aí no colapso plástico dessa coluna. Então isso daqui é algo que a gente pode chamar até de fictício, tá certo? Esses possíveis modos que poderiam ocorrer depois do primeiro. É por isso que eu estou dizendo. Né? Isso aqui é só para ilustrar, né, um possível modo. Então, pode ter certeza, vai ocorrer só o primeiro modo, e se eu seguir aumentando essa carga, pode ter certeza que isso aqui vai sofrer um colapso plástico muito antes de chegar nessa carga 4 vezes maior do que a carga crítica. Tudo bem? Tudo bem, compreendi. Entendido, né? Beleza. Então, olha só que como eu falei, né, pessoal, isso aqui funciona, né, esse equacionamento funciona para o regime elástico.
Então, um teste que a gente vai ter que fazer em cada análise é, pego a carga crítica que eu calculei, né? Com essa carga crítica, calculo a tensão crítica de compressão, né? Que é dada por isso aqui, né, pessoal? É a força sobre a área, né? Então, ó, trabalhando um pouquinho nesse equacionamento, eu posso chegar nessa equação aqui, né? Então, a minha carga crítica de compressão, tá certo? Ó, já trabalhando aqui com o I sendo A vezes o raio de giração, né, vai ficar π ao quadrado é L sobre R ao quadrado, tá certo? E aí, ó, essa é a carga crítica, né, a tensão crítica, né, antes, né, da flambagem começar, e ela tem que ser, pessoal, menor do que o limite de escoamento do material para o equacionamento aqui que a gente obteve, né, o equacionamento da equação de Euler, né, de Euler, ser válido, tá certo? Então, esse teste a gente sempre vai ter que fazer, né? A relação L sobre R, ó, que a gente verifica aqui, é denominada índice de esbeltez. Isso é um outro índice que vocês vão ver muito em códigos de projeto, tá certo? Esse índice mede a flexibilidade da coluna, pessoal. Então, já percebam, né? Quanto maior esse índice de esbeltez, mais flexível a coluna, né? E quanto mais flexível a coluna, né, mais suscetível ela é, tá certo? A flambagem, tá certo? Sendo, né, esse R, né, igual a raiz de I sobre A, né, sendo o I, né, pessoal, o menor momento de inércia da seção. Sempre, né, que uma seção, tipo, não for axissimétrica, né, ou seja, uma seção circular ou tubular, que é axissimétrica, eu vou ter que buscar ali, naquela seção, o menor valor de momento de inércia, tá certo? Para poder aplicar no meu equacionamento aqui. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, eu mostro um diagrama, tá certo, pessoal? Obtido aí, né, para um material com módulo de elasticidade 200 gigapascal, tá certo? Aí eu posso, ó, com esse equacionamento aqui, né, obter esse tipo de gráfico aqui, tá certo, pessoal? Já sabendo que, ó, o que é tracejado aqui nesse gráfico, tá certo? Já não é válido, tá certo? Por quê? Ó, a partir daqui, ó, o limite de escoamento desse material que eu estou analisando também, ó, é 250 megapascal, tá certo? Então, a partir daqui, né, a equação de Euler, né, de onde vem também essa equação da tensão crítica, já não é mais válida, tá certo? Então, ó, para um índice de esbeltez, né, para uma coluna, tá certo, pessoal? Carregada, né, ali em compressão e apoiada nas duas pontas, tá certo? Por apoios simples, né, a gente tem esse comportamento aqui, ó. Então, obviamente, né, pessoal, à medida que eu aumento o meu índice de esbeltez, que eu torno a minha coluna mais suscetível à flambagem, a carga crítica necessária, né, para aquilo flambar, a minha tensão crítica vai diminuindo, tá certo? Vai diminuindo, né? Ao passo que, se eu for aumentando, né, diminuindo, perdão, o meu índice de esbeltez, né, a carga necessária para aquela coluna flambar, ela vai aumentar, tá certo? Mas, de novo, só é válida até esse ponto aqui, onde eu tenho a tensão de escoamento do material. Tudo bem, pessoal? Tá claro esse gráfico aqui, né, e o comportamento, né, da tensão ou da carga crítica, né, em relação ao índice de esbeltez, né? Então, tudo bem. Dúvidas até aqui? Não? Professor? Oi, diga. Eu já vi falarem de um fenômeno chamado embarrilhamento. Aí eu queria saber... Embarrilhamento, tipo, quando uma viga de seção circular, ela deforma, aumentando o diâmetro dela, assim. Aí eu queria saber quando é que vai ocorrer o embarrilhamento em vez da flambagem, assim. Embarrilhamento.
Eu já vi em livro de ensaios mecânicos, assim, falando desse fenômeno. É embarrilhamento o termo. Isso, né? isso Tá, mesmo. tudo bem. Bom, à medida que eu vou, né, comprimindo essa coluna, vamos dizer, né, de seção circular ou tubular, tá certo? Se ocorrer flambagem, pode ter certeza, né, que eu vou ter esse embarrigamento da minha coluna, tá certo? Agora, se eu não tiver flambagem, à medida que eu vou deformando, tá certo, pessoal? Como eu vou, né, provocando uma deformação, né, negativa na direção, tá certo, axial, eu vou ter, sim, um ligeiro aumento, né, nas minhas outras direções. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Agora é óbvio, né? Esse fenômeno aí vai estar relacionado também com alguma instabilidade que ocorra, tá certo? Então, numa coluna de seção circular, tá certo? Ou tubular, né? Eu imagino, né? Eu ainda não tinha ouvido falar desse fenômeno especificamente, que se não ocorre a flambagem, vai ocorrer um fenômeno desse tipo, né? Que é esse aumento, né? Em algum ponto, obviamente, né, do meu comprimento, possivelmente ali perto do centro, né, esse tufamento, né, eu acho que foi isso que você deve ter visto. É isso, João? É basicamente isso. Então a princípio, né, isso vai ocorrer para cargas, né, menores do que a carga de flambagem, tá certo? Porque se a carga de flambagem foi atingida antes, tá certo? Se a minha coluna, né, ela tiver o índice de esbeltez, né, suficientemente grande, né, para essa carga de flambagem ser atingida antes de a gente começar realmente a ter esse embarrilhamento, né, eu vou ter flambagem, né, e não esse outro fenômeno, tá certo? Mas realmente aqui eu estou imaginando que possa acontecer, né? Mas como a flambagem é um fenômeno que envolve essa instabilidade, né? Eu imagino que se eu atinjo a carga de flambagem antes, ela vai se sobrepor a qualquer tipo de fenômeno, tá certo? Porque ela vai causar instabilidade na minha coluna e aí eu vou ter essas deflexões laterais mesmo, em vez dessa deformação aí, que eu imagino que seja meio que uniforme, né? Ao longo da circunferência da minha coluna. Tá certo, João? Tá certo, professor. Obrigado. Ok. Pessoal, vamos lá. Para a gente aplicar aí esse equacionamento, eu vou querer que vocês resolvam aí esse exemplo e daqui a pouco eu venho com a solução. Tá certo? Aqui já está a carga, né? A equação da carga crítica, né? Colocada. Então, só apliquem essa equação, tá certo? Achem esse resultado da carga crítica, mas também façam a verificação se essa equação vai ser válida. Como é que você faz essa verificação? Calcula a tensão crítica e compara com esse limite de escoamento do material, né? Se a tensão crítica for menor do que isso, essa equação é válida, então a carga crítica que eu calculei é válida. Tá certo, pessoal? Então, resolvam esse exemplo aí, por favor. Foi aí, pessoal? Oi. Dá não, professor. Alto? Vai dar um valor alto. Acho que eu vou ao raio de geração. Eu tô esquecendo aqui. Ah, mas aí calcula o momento de inércia mesmo, né, Vitor? Momento de inércia de uma seção tubular, a gente sabe, né? Ah, tá. O meu deu, então, beleza. Peraí. o meu deu 228,2 kN. Acho que O meu deu isso também, Tavares. 228,2. Bora ver. Foi isso mesmo. Agora já checou?
calcula a tensão crítica agora com esse valor. Aí pode ser com esse valor, não precisa ser com a fórmula da tensão crítica, né, pessoal? Você já calculou a carga crítica. Divide a carga crítica pela área, tá certo? E aí calcula a tensão crítica e compara com o limite de escoamento. Professor, a tensão crítica dá aproximadamente 100 megapascal? Dá aproximadamente 100 megapascal, sim. Então, ó, menor do que o 250, né? Então, essa equação é válida, tá certo? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui, que aí depois a gente vai para outro exemplo aqui também, certo? Então, olha só aplicando essa equação, né, pessoal? Então, tudo foi dado aí, né? Mas aí a gente tinha que calcular o momento de inércia, né? Que a gente já sabe, π sobre 4, raio externo à quarta menos o raio interno à quarta, né? Aí eu só estou transformando aqui, né, de milímetro para metro, né? Para compatibilizar todas as propriedades aqui, né? As unidades. Comprimento, né, de 7,2 ao quadrado. Então, é aquele negócio, pessoal. Dificuldade nenhuma, só aplicar direitinho a formulação aí, tá certo? Compatibilizar unidades. E tá aqui, ó, 228,2 kN, tá certo? Então, olha só, essa força aí, tá certo? Cria uma tensão média, né, de compressão na coluna de 100 megapascal, tá certo? Então, isso seria uma tensão média de compressão na coluna. Então, se é menor, né, essa tensão crítica é menor do que o limite de escoamento, né, isso quer dizer que essa equação é válida. E aí, pessoal, quando isso acontece também, quer dizer que, né, a flambagem vai acontecer antes do escoamento. Tá certo? Então, vai um pouco ao encontro, né, daquilo que o João estava questionando, aquele outro fenômeno, né, de embarrilhamento, né? Certamente, para essa coluna aqui, João, a flambagem iria ocorrer, ó, antes de qualquer fenômeno desse tipo. Tá certo? Que está ainda relacionado a um comportamento estável do componente, né? Porque, olha, a carga crítica, né, a tensão crítica está muito longe do limite de escoamento, né? Está bem abaixo. Então, essa coluna tem um índice de esbeltez relativamente alto. Se a gente fosse calcular aqui o raio de giração, né, e fazer o L sobre R, tá certo? Ela tem um índice de esbeltez grande. Até porque o comprimento dela, né, pessoal, é bem grande. Né? 7,2 metros aí. Tá certo, pessoal? Tá ficando mais claro esses conceitos aí? Alguma dúvida nessa questão? Não? Então, vamos para essa próxima daqui. Certo? E aí, olha, eu já dei, né? Agora a gente tem aqui uma coluna, tá certo? Que também deve ser considerada, né, simplesmente apoiada, tá certo? Essa é uma consideração que a gente está fazendo aqui. Então, ó, o elemento estrutural, né, e aqui está a seção transversal, né, as características geométricas, né, são dadas por esse código aqui, né, de aço A36, tá certo? Então, se você for lá nas tabelas, você vai achar todas essas propriedades aqui, né? Deve ser usado como uma coluna acoplada por pinos. Então, é uma consideração conservadora aí, tá certo, pessoal? A gente considerando esse componente menos estável do que possivelmente ele né? Porque a gente está vendo aqui, ó, tudo rebitado aqui embaixo, né? Mas a gente está considerando esse tipo de apoio por pino, né? Deve ser por causa desse detalhezinho aqui, né? Que permite que isso daqui rotacione, né, pessoal? Aqui na extremidade, né? Rotacione, ainda que pouco, mas rotacione. Então, a gente não pode considerar engastado, né? Então, se a gente... Aí tem essa consideração, né, pessoal? Quando vocês forem analisar uma estrutura, ninguém vai dizer, ah, não, olha, às vezes vai estar muito claro que é pino, né, o apoio.
Às vezes não vai estar tão claro assim. Então, o que você vai ter que pensar é, isso aqui realmente coíbe totalmente qualquer tipo de rotação? Se você não tiver certeza disso, você vai partir para a hipótese mais conservadora. Vai dizer que sim, vai permitir. Né? E vai fazer a análise como se aquilo fosse acoplado por pinos. Tudo bem? Determine a maior carga axial, né, que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe. Então, essas duas condições vão ter que ser verificadas. Né? Então, aqui, né, pessoal, já está sendo dada a área de seção transversal e está sendo dado o momento de inércia em relação aos dois planos aqui, né, possíveis, aos dois planos, né, em relação aos eixos de simetria. Tá certo, pessoal? Quando a gente tem eixos de simetria numa seção, tá certo, pessoal? A gente já sabe que, em relação àquele eixo de simetria, né, eu tenho um dos eixos principais, né, ou se eu tenho dois planos de simetria, eu tenho os dois eixos principais da seção transversal. Né? E em torno desses eixos principais, né, pessoal, a gente sabe que atuam o menor momento de inércia, né, naquela seção transversal possível, e o maior. Tá certo? Então, pode ter certeza que para essa seção, onde eu tenho dois planos de simetria, o meu menor momento de inércia possível é em torno, tá certo? Do eixo Y, e o maior, né, é em torno do eixo X. Então, na nossa análise aqui de flambagem, pessoal, qual é o momento de inércia que a gente vai considerar? O maior ou o menor? O menor, professor? O menor, né? O menor, que é em torno do qual eu tenho uma maior flexibilidade, ou seja, uma maior suscetibilidade à flambagem. Tá certo? Então, vamos lá, façam a análise para essa coluna também. Foi, pessoal? Feito? Calculei aqui, deu 1.887 kN a carga. E aí, mas você fez a checagem com a tensão crítica? Isso que eu ia falar, a tensão crítica, a minha deu 323 megapascal. Aí, qual é a tensão que eu uso como comparativo? 250, né? O A36 você pode usar essa mesma tensão que a gente usou no anterior, tá certo? De 250, tá? Que a gente usou aqui, né? O A36, ó, é o mesmo. É o de escoamento, então, né? Eu tava então é maior, né? Então é maior. Não é isso? Vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui a solução, certo? E aí a gente vai fazer essas observações. Ó, a flambagem, né? Se for ocorrer, né, pessoal? Então a gente já concluiu que vai ser em torno do eixo YY, né? Que tem um momento de inércia, né? Menor, né, do que... na verdade, é o menor momento de inércia possível para essa seção transversal, tá certo? Portanto, a carga crítica, né, deve ser calculada em relação a esse eixo, né? Então, colocamos aqui, tá certo, pessoal? Olha só, percebam, pessoal, que a carga crítica, né, ela tem uma relação linear com o momento de inércia que a gente aplica aqui, né? O momento de inércia aqui, ó, em torno de X é 3 vezes maior do que em torno de Y. Então, a carga crítica, né, necessária, por exemplo, se eu fosse considerar a flambagem em torno de X, seria 3 vezes maior do que essa aqui também. Tá certo? Então, é óbvio, né? A nossa análise vai ser, né, focado no momento de inércia em torno do eixo Y. Deu isso aqui, né? Essa pontinha. E aí, olha, calculando a tensão crítica, a gente chega à conclusão aqui, né, que ela é maior do que a tensão de escoamento do material. Ou seja, essa equaçãozinha aqui, ó, de Euler, ela deixa de ser válida. Tá certo, pessoal? O que a gente está dizendo aqui é que essa coluna vai escoar antes de flambar. Então, com certeza é isso que vai acontecer na prática? Com certeza não. Porque isso aqui, de novo, né, pessoal, é para uma condição ideal, né? Se eu tenho qualquer tipo de condição, né, que eu vou ter na prática, né, mas se os desvios que eu tiver na prática
né, forem suficientes, tá certo, pessoal? Para aumentar muito a estabilidade da minha coluna, a carga crítica para a flambagem daquela coluna pode ser bem menor do que isso. A gente vai ver que os coeficientes de segurança, né, ou de correção de projetos, né, eles são altos, tá certo? Então, assim, a princípio, para uma situação ideal, é isso que essa situação está dizendo, né, que vai ocorrer escoamento antes de ocorrer flambagem, né, mas na prática, como eu já falei, vai depender de outros fatores, né, para isso realmente se verificar. Mas então, né, nas condições ideais, o que a gente faz, né, pessoal? Verificamos que vai ocorrer escoamento antes da flambagem. Isso aqui deixa de ser válido, a equação de Euler, né? Então, o que a gente vai calcular como carga admissível, né, está relacionado ao limite de escoamento, né? Então, olha só, a gente vai pegar a carga que eu posso colocar para ele nem escoar e nem flambar, vai ser P igual a sigma E vezes a área, tá certo? Essa é a carga aqui, ó, admissível para a coluna atingir o limite de escoamento. Então, 1.472, ó, bem menor do que 1.887, né? Então, se eu chegar nessa carga, a minha coluna vai escoar e não vai ter flambado. Verificadas as condições ideais. Agora, óbvio, né, pessoal, na prática a gente não trabalha assim, né, em cima da linha, né? A gente sempre trabalha com algum fator de segurança. Tá entendido, pessoal, essa diferença, né? Quando a gente vai ter que se preocupar realmente com escoamento também, né? A possibilidade de ocorrer escoamento antes de ocorrer flambagem, né? Tem a ver também com aquele gráfico que a gente apresentou, né? Então, sempre, né, pessoal, calculamos a carga crítica, mas aí fazemos a checagem, né? Se a minha tensão crítica para aquela carga crítica, né, está abaixo do limite de escoamento do material. Se estiver acima, eu vou fazer, né, vou dizer, isso aqui deixa de ser aplicável, né, e aí eu vou fazer análise pelo lado do escoamento, realmente admitindo que vai ocorrer escoamento antes de ocorrer flambagem. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida aí? Sim. Tudo ok, professor. Beleza. Então, olha só. Oi, pois não. Eu tenho uma dúvida com relação ao momento de inércia. Qual é a diferença que eu teria se eu usasse o momento de inércia naquele que para projeto e como a gente está fazendo o cálculo normal? Para projeto, não entendi. Aquele que o raio de giração. Raio de giração. Isso. Raio de giração. É exatamente a mesma coisa. Vai dar mesmo, não tem diferença nenhuma. É só uma forma de se trabalhar, de se trabalhar com os parâmetros geométricos envolvidos, tá certo? Você vai ver algumas normas, alguns catálogos, por exemplo, usando essa figura do raio de giração. Mas não ia ter diferença exatamente nenhuma nos resultados. Tá certo? Entendi. No caso, se tiver, então, o raio de giro, eu posso calcular da mesma forma, normalmente. Claro. Tanto que, ó, você pode checar aí, né? Você pode, por exemplo, para essa questão, que você já tem lá o momento de inércia e a área, né? Calcula o raio de giração, né? E usa, por exemplo, essa fórmula aqui. Você vai chegar na mesma tensão crítica. Tá certo? Faz essa checagem. Tá certo, tá? Obrigado. Nada. Pessoal, olha, para a gente fechar por hoje, agora vamos falar das formulações, tá certo? Para colunas com outros tipos de apoio, tá certo? A gente tratou, né, da coluna biarticulada, né, com apoios de pino em suas extremidades. Agora vamos ver para os outros tipos de apoio mais comuns, né, que a gente usa, tipo engastamento, né, ou, por exemplo, uma condição engastada livre, ou engastada pino, tá certo? Para outras condições de apoio, vamos ver as formulações que a gente obtém, né, para essa carga crítica, tá certo? Por exemplo, olha, nessa figura aqui, a gente tem uma coluna, né, que tem a seguinte condição de apoio. Ela é engastada numa extremidade
e ela é livre na outra. Pessoal, de cara assim, vocês julgam que isso aqui é uma condição mais ou menos instável do que uma coluna biarticulada, como a gente tratou anteriormente? Menos instável. Não, é menos instável? É menos instável, você acha? Instável, eu acho que é menos. Mas, assim, é só uma suposição, olhando Não, a imagem. não. Ela vai ser mais instável. Ou seja, ela tem uma menor estabilidade, tá certo? Para esse tipo de apoio aqui, tá? E aí, pessoal, aparece a figura desse comprimento efetivo, tá certo? De flambagem, tá? Porque, olha só, percebam aqui, olha, se a gente for olhar essa figura aqui, ó, vocês percebem que a forma de flambagem dela, pessoal, né, ela é como se fosse, né, para esse comprimento aqui, ó, metade disso daqui, ó, percebam isso. Opa. Ó, é metade disso daqui, né? Tipo, imagine que aqui eu tenho um engaste, tá certo? Então, olha, aqui, aquela coluna que eu estou mostrando lá, né, engastada e livre, ela se comporta como metade dessa coluna aqui, tá certo? Então, eu posso extrapolar a outra metade dela, tá certo? E aí eu obtenho essa figura do comprimento efetivo de flambagem. Ou seja, eu aplicaria aquela mesma formulação, tá certo? Essa mesma formulação aqui, ó, só que, em vez de um comprimento L, eu aplicaria o quê? Um comprimento 2L, tá certo? E aí isso faria com que a minha carga aumentasse ou diminuísse, pessoal, a minha carga crítica? Diminuir. Claro, né? Se eu aplicar 2L aqui, a minha carga crítica vai ser 4 vezes menor do que essa daqui. Então, ou seja, eu preciso de uma carga menor, 4 vezes menor para ocorrer flambagem se eu tiver essa situação aqui e não a viga biarticulada. Ou seja, essa condição aqui é de uma instabilidade muito maior. Tá certo, Vitor? Percebe? Ok. Beleza. Agora ficou mais claro. Tá certo. Agora sim, pessoal, isso aqui é uma figura, né, que a gente pode trabalhar, mas essa condição, né, assim como a gente deduziu essa equação aqui, ó, por meio de uma análise de deflexão, a gente pode fazer para outros tipos de apoio, para esse daqui, por exemplo. Se você realizar uma análise de deflexão igual a gente fez anteriormente, né, você vai chegar numa formulação que vai me dar aqui, ó, 2L ao quadrado, em vez de L ao quadrado, tá certo? Ou seja, vai ficar 4 vezes L ao quadrado, tá certo? A gente aplicando, né, fazendo análise de deflexão, aplicando as novas condições de contorno, né, que agora eu tenho novas condições de contorno, as condições de contorno vão ser todas aqui para L, tá certo? Então, depois vocês podem fazer essa checagem aí, tá? Então, olha só, sabendo, né, que para essa condição o meu comprimento efetivo é 2L, aplico aqui, ó, o 2L, né, e aí eu chego, né, em novos valores, né, da carga crítica. Mesma coisa, né, pessoal, para a tensão crítica. Então, isso daqui, né, o LE é o comprimento efetivo de flambagem e o LE sobre R, índice de esbeltez efetivo, tá? Para uma condição qualquer, né, pessoal, a gente vai usar, ó, esse parâmetro K aqui, tá certo? Que é o coeficiente de comprimento efetivo, tá? Então, esse aqui, pessoal, é que é o fator que vai ser responsável, né, por diferenciar os tipos de apoio na fórmula de Euler, tá certo? Então, ó, eu tenho já, né, definido, né, esse valor de K para os nossos principais tipos de apoio, tá certo, pessoal? Para apoios que fujam, né, desses tipos mais comuns, aí não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer realmente a nossa análise de flambagem. Lógico, né? Tem valores de K, né, já definidos para tipos de apoio que não esses quatro que eu estou colocando aqui.
né? Ou procura na literatura os diferentes tipos de apoio, ou você vai fazer uma análise de deflexão, simples assim, e aplicar as condições de contorno para aquela coluna que você está analisando. Tudo bem, pessoal? Então, ó, a minha formulação geral, né, para a carga crítica, né, fazendo análise através da equação de Euler, vai ser isso daqui, né? I ao quadrado é I sobre KL quadrado, sendo que esse K, ó, é o fator que diz respeito ao tipo de apoio, tá? Então, olha só, para essa condição aqui, ó, engastada livre, é onde eu tenho a condição de maior instabilidade, onde eu vou precisar de uma menor carga crítica, né, para uma coluna que tem o mesmo comprimento, tá certo? E mesmas propriedades e mesma geometria, tá certo? Então, é onde eu vou ter a menor carga crítica necessária, ou seja, a condição mais instável, né? Então, K igual a 2, ó. Então, a minha carga crítica seria 4 vezes menor do que para essa condição aqui, ó, que é a nossa condição padrão, né, pessoal? Onde o K é igual a 1, tá certo? Que a gente fez a demonstração, tá certo? Já eu tenho condições mais estáveis do que essa daqui também. Por exemplo, olha, se eu tenho um lado engastado e o outro articulado, eu tenho uma condição mais estável que essa, tá certo? E aí, ó, o meu comprimento efetivo vai ser 0,7 vezes L, tá certo? Isso também, de novo, pessoal, dá para deduzir tudo isso por meio de análise de deflexão. E olha, a condição mais instável é quando eu tenho engaste. Só que, ó, é o engaste, né, pessoal, que eu estou considerando só em relação aos deslocamentos transversais, né, ou deflexão transversal, né, ou rotações, tá certo? É claro que eu tenho que permitir que isso daqui se desloque de alguma forma, senão eu não tenho fenômeno de flambagem, né? Se eu tenho só isso daqui, engaste, por isso que eu boto, ó, esses roletezinhos aqui, tá certo? Então, é engastado, ou seja, aqui, né, a minha coluna não sofre qualquer tipo de rotação ou deflexão lateral, né? Mas é claro que ela vai poder sofrer, né, esse deslocamento axial, tá? E aí, olha, essa é a condição de maior estabilidade, onde eu tenho um comprimento efetivo, ó, de 0,5 L ou um K de 0,5. Tá certo, pessoal? Então, ó, aqui, para essa condição, eu preciso de cargas cada vez maiores para ocorrer flambagem, né? Quanto mais instável é a minha coluna, né, mais ela resiste à flambagem, né? Simples assim. Tá certo? E aqui, ó, tem uma figurinha de um experimento, né, bem legal, onde é possível a gente ver, né, esses modos de flambagem, né, aqui aplicados, tá certo? Então, aqui, ó, pino, né, aquela condição primeira que a gente trabalhou, né, então, esse modo de flambagem aqui, ó, fixo, aí percebam, ó, para ocorrer flambagem, ó, a mesma deflexão aqui, ó, eu tive que botar uma carga muito maior do que essa daqui, tá certo? E aí ocorreu também flambagem, mas ó, o modo de flambagem, ó, ele se restringe a essa porção central aqui da coluna, né? Aqui, ó, fixo, pino, tá certo? Mesma coisa, isso aqui, ó, essa condição aqui, tá certo? E fixo, livre, tá certo, pessoal? É a condição de menor instabilidade, né? Onde eu preciso da menor carga para ocorrer, né, essa deflexão aqui. Tá certo, pessoal? Ok? Bom, vamos deixar para resolver esse exemplo na aula que vem, né? Que aí a gente dá uma revisada no que foi visto, porque depois a gente vai passar para projeto de colunas, né, para cargas centradas, tá certo? Aí a gente vai ver algumas equações de projeto aí. Tá? A gente vai resolver esses dois, um exemplo, na verdade, né, e um exercício no começo da outra aula, e já ver esses códigos de projeto, e aí vão ficar, né, talvez na próxima aula a gente já comece a resolver exercícios, ou se não, fica para a última aula. Mas o fato é que
vamos precisar, né, da terça e da quinta. Na próxima quinta a gente encerra a flambagem e já inicia na outra terça, né, métodos de energia. Então, se mantém aquela previsão, pessoal. Lá pelo dia 15, tá certo? De dezembro, a gente deve encerrar o conteúdo, né? Aí, o que eu pensei? Aí vocês também podem me dizer, né? Eu vou juntar, né, numa lista só, flambagem e métodos de energia. Aí eu pensei, já na terça-feira, que eu vou encerrar, né? Que é no dia 15, tá certo? Deixa eu parar a apresentação aqui. Que é no dia 15 de dezembro. Eu já passar essa lista para vocês entregarem no dia 22 de dezembro, ou seja, para não ficar aí com trabalho para fazer, com atividade, né, entre Natal e Ano Novo. O que vocês acham? Né, já me entrega logo, né, já se livra, e aí vai ficar só pendente, né, o projeto, que é para 14 de dezembro, né, que a gente combinou, ou 14 de janeiro. Então, pode ser assim, pessoal, na terça, né, é lógico, né, se não tiver nenhum imprevisto também, dia 15 de dezembro, a gente vai encerrar, né, o conteúdo, tá certo? E aí já entrega essa lista para vocês entregarem dia 22 de dezembro, né? Podemos fazer assim, né? Se ocorrer algum imprevisto, obviamente, né, que provoque algum atraso, a gente deixa essa última lista para janeiro, né? Mas eu acho que, ocorrendo tudo dentro do cronograma, eu acho que é melhor vocês já se livram das listas, né? E aí ficam só com o projeto para janeiro. Ok? Muito bem, professor. Então, tudo bem, pessoal. Então, até terça-feira. Obrigado aí pela atenção. Até terça, tá certo?